engole teu choro, porque homem que é homem mesmo não chora. Já dizia uma música que, por sinal, fez muito sucesso por aqui. E acrescento, nessa mesma canção, ainda diz que, além de não chorar, homem também não pede perdão. Que coisa, né? Aí eu te pergunto, quem será que impôs esse estereótipo de que homem tem que ser forte, machão, e que não pode demonstrar suas fraquezas? Pessoal, nós precisamos urgente repensar esse modelo de masculinidade. Portanto, no Diálogos de hoje, nós falaremos sobre este assunto, sobre as emoções masculinas. E eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Flávia Titonelli e também o filósofo e professor Gustavo Rigueira. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigada. Obrigado pelo convite. Gustavo, quero começar com você porque, de fato, é uma construção que vem desde a antiguidade, né? Sim. Desde que mundo é mundo, de que o homem, ele representa força, é o provedor, ele tem de estar ali sempre forte, não pode ser frágil. Exatamente. A construção do conceito de homem, né, atravessa a história desde o conceito de cidadania na Grécia Antiga, que era um título dado a homens. Então, esse status que se criou em torno do que é o homem, do que ele deve ser, né, de ser uma pessoa forte, um líder, e tudo o que é contrário a isso não se configura à definição do estereótipo masculino, atravessou os séculos, atravessou a Idade Média, a modernidade, e em tempos recentes, né, pós-revolução industrial, esse conceito ele foi restaurado, ele foi novamente trazido à tona dentro de um ideal de produtividade. Esse homem que antes era um guerreiro, militar, forte, líder em Atenas, em Esparta, agora é um homem trabalhador, produtivo, que tem que prover a família, tem que prover o lar, tem que cuidar dos filhos e olha para a mulher como se fosse alguém inferior a ele e que estaria ali dando os suportes mínimos para a sua sobrevivência. Esse conceito, ele não define o que é o homem. Acredito que a nossa conversa hoje aqui pode muito bem ampliar os horizontes sobre isso, porque esse conceito tem realmente sufocado o homem, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoa, tem oprimido a sua condição. Tem muitas vezes sido um status de cobrança, de autocobrança, que muitas vezes sufoca suas emoções, sufoca os seus sentimentos e não permite que a gente, né, e eu me incluo nisso também, porque sou homem, não consigamos nos expressar como deveríamos nas relações, no convívio, no trabalho, em qualquer ambiente que a gente esteja. E antes de passar para a Flávia, você falou dessa mudança com o passar dos tempos e a gente vê isso até hoje, inclusive em várias comunidades, né, comunidades indígenas mesmo e tantas outras que também ali de acordo com a sua cultura, né, mas esse conceito ele sobrevive, né, em algumas comunidades até de uma forma mais forte do que a nossa. Exatamente. Desde o pajé até o senhor feudal, o patrão, até mesmo tribos locais, sempre há uma hegemonia do padrão masculino predominante, né? É claro que nós temos exceções a essas regras, comunidades onde um modelo matriarcal se sobressaiu, porém o que a gente analisa, né, na história e também na formação dos povos e das civilizações é a predominância do estereótipo masculino como liderança daquela civilização. Essa construção, né, que tem várias explicações ligadas a questões de guerra, questões de força física, com o passar do tempo se transformou, né, num estereótipo que passou a ser cobrado e passou a ser exigido para estar em sociedade, né? E a gente, enquanto ser social, muitas vezes a gente acaba padronizando esses comportamentos, né? Agora, a gente não vive mais nessas civilizações, nesses modelos, né? A gente vive numa outra sociedade, mas esse comportamento está internalizado, está padronizado no indivíduo, tanto na concepção do homem que ele tem para consigo mesmo, quanto da própria sociedade, das mulheres, enfim, de qualquer pessoa que conviva ali. Espera-se isso do homem, né? E será que realmente o homem é apenas isso? E ele deve se construir, né, só sobre isso? Eu acredito que a construção desse conceito pode e deve ser ampliada, né? Diversas manifestações hoje na sociedade tendem a ampliar realmente, né,
essa definição do que é o homem, para que ele não se reduza, né, a essa questão puramente patriarcal, né, que é fruto de um passado que a gente sabe que precisa ser entendido para que não seja repetido. Né? E muitas vezes esse comportamento nós repetimos nas nossas convivências, nas nossas posturas e nas nossas expectativas sobre o padrão masculino. Né? Sem dúvida. E Flávia, eu vou trazer para você primeiramente a pergunta que eu fiz na nossa introdução. Né? A gente precisa, de fato, repensar esse modelo de masculinidade urgente, né? Dadas a nossa realidade, o que a gente tem acompanhado por aí. É um assunto que precisa ter mais atenção por parte da sociedade. Nós temos muitas consequências negativas em limitar o homem apenas nesses papéis, como pontuou Gustavo, de força, o patriarca, onde exerce o tempo todo um nível de superioridade diante da família, diante do contexto ao qual ele está inserido, e uma competitividade muito forte. Né? E com isso ele acaba perdendo outras características, porque o ser humano ele é complexo, ele não é uma coisa só. E aí passando esse olhar apenas para a força, para o masculino ali, com toda aquela construção sócio-histórica que acompanha o homem, ele se limita e ele acaba perdendo muito com isso. Uhum. É uma ideia de masculinidade quase que inatingível, né? Que a gente pode trazer. Sim, e são muitas influências, a gente precisa falar sobre isso. Tem a educação, são os comportamentos aprendidos que a gente observa dentro do núcleo familiar, que é o núcleo principal, onde a gente absorve muita coisa, principalmente na primeira infância, e a mídia. Nós temos as mídias, né, que o tempo todo reforça esse papel do homem. E a gente diz, né, um lado da psicologia, a psicologia diz que não se nasce mulher, não se nasce homem, vai se tornando. Então, tudo que a gente absorve, que a gente escuta, que a gente observa, isso vai se tornando muito forte dentro de nós. Quando eu falo a mídia, são os filmes. Olha quantos filmes que a gente vê de ação dos super-heróis, onde os homens são fortes, eles se destacam ali pela superioridade. E um ou outro filme a gente consegue observar que tem um movimento ali de uma fraqueza. Se não me engano, o Homem de Ferro, em algum dos filmes, ele traz essa crise, uma certa crise. Isso é muito raro de a gente ver, principalmente de um super-herói. Então, isso está muito enraizado. A gente observa esse movimento ainda muito forte. Uhum. Bom, para a gente seguir então, para ampliar aqui o nosso bate-papo, vamos para as ruas, porque é a pergunta que não quer calar, né, gente? Por que os homens ainda têm tanta dificuldade para expressar os sentimentos? A gente foi ouvir o pessoal na rua. Vamos conferir as respostas? Expressar os sentimentos, os homens expressarem seus sentimentos. Você acha que é uma cultura que é ultrapassada, é algo que está mudando? Como que o senhor vê isso hoje em dia? Eu acho que é uma cultura que vem se alterando de geração para geração. É algo que, se você fizer um retrocesso, por exemplo, nos meus avós, para os meus pais, a minha geração e dos meus filhos, você vai ver uma diferença grande. Principalmente épocas diferentes, situações diferentes, e eu acho que o importante é que vem evoluindo ao longo das gerações. Então, com certeza, a criação que meus pais tiveram, a demonstrar sentimentos, era algo ligado mais a questões de fragilidade. Ao longo do tempo, tudo vai melhorando, e hoje, por exemplo, com certeza, tanto eu demonstro muito mais sentimentos para os meus filhos do que meus pais comigo. Não quer dizer que eles não sentiam nada. E da mesma forma a gente quebra esse muro que existia em gerações passadas e derruba de vez, deixando claro que ambos os lados podem, tanto filho quanto pais, irmãos, demonstrar sentimentos sem problema nenhum. Então acho que é uma evolução grande que está tendo nesse novo ciclo aí que a gente vive. Eu acho que isso é muito maléfico pra gente, principalmente eu sendo um homem preto, tá ligado? A gente vive numa sociedade, como você falou, machista, e a gente cresce ouvindo que homem não pode chorar, e eu acho que isso acarreta
Inclusive na estatística que vem aumentando, que é de depressão, tá ligado? Eu mesmo era uma pessoa assim e fazer terapia me salvou muito em relação a isso. Pra gente, homem, demonstrar os sentimentos, você acha que é uma cultura que ainda acontece? Você acha que está acabando? O que você pensa sobre esse assunto? Acho que depende muito, né? É muito relativo isso, depende de cada núcleo familiar, também depende da região onde a pessoa nasceu, da cultura daquela família, né? Mas, assim, a longo prazo, acredito que hoje em dia as pessoas são muito mais abertas, né? Tem até toda uma área, acredito eu, na psicologia também, onde fala que o homem não é ser mais sensível, né? Mas ele ser mais aberto, né? Se mostrar mais, a depender do caso também, óbvio, né? Na análise do caso concreto ali. Homens podem expressar sentimento, mas não faz isso com frequência. É uma cultura machista? O que o senhor acredita que leva o homem a ficar retendo os sentimentos deles? Eu acho que tem mais a ignorância, né? Que tipo de atitude que a gente pode ter com nós mesmos e com outros homens para que a gente possa incentivar a colocar as coisas para fora, os sentimentos para fora? Eu acredito que todo apoio emocional é bem-vindo, principalmente dos parentes, dos amigos. E por mais que as pessoas muitas das vezes escondem o que elas sentem, mas o corpo fala, tá ligado? Sempre tem sinais. É isso. Bom, muitas coisas para a gente repercutir. Gustavo, eu vou começar com você no sentido que a gente viu muitas respostas, que é fato, há uma mudança, apesar da gente ainda ter de avançar muito, né? A gente percebe que essa nova geração, elas têm vindo ali com um pensamento mais crítico, inclusive em relação a isso, né? Você em sala de aula também é uma coisa que você tem percebido? Sim, exatamente. Eu acho que esses modelos, né, eles tendem a serem desencantados com o passar do tempo, né? Esse modelo patriarcal do homem, né, honrado, aquela coisa do homem que tem que ser reprimido, forte fisicamente, é um modelo que hoje em dia já não há mais tanto encantamento nisso, né? Justamente devido aos traumas que as pessoas, os jovens de hoje, carregaram, né, como consequência desse comportamento violento, podemos assim dizer. Em sala de aula eu escuto muito, né, de jovens que não têm contato com o pai, que não têm boas relações com o pai, se convive, e tudo isso gera no próprio indivíduo uma desconstrução desses valores, uma desconstrução desse papel, né, que se atribui ao homem, levando a novas alternativas, levando a procurar ajuda, inclusive, né, e aí eu acho que a psicologia é fundamental nesse processo, mas eu acho que o mais importante é realmente o questionar, né? Os jovens, a população de hoje permite se questionar mais sobre esses assuntos, permite tocar em tabus sobre definição do que é homem, do que é a masculinidade, e esse questionamento que vem com as vivências, com acesso à informação, tem sido uma grande virada de chave, né, na redefinição desse conceito. E a informação também está mais dinâmica, mais acessível, né? Flávia, tem uma pesquisa intitulada Meninos Sonhando os Homens do Futuro, que revelou que 6 em cada 10 meninos não têm referência positiva de masculinidade. É uma coisa que você falou um pouquinho no começo, a gente viu também nas respostas, que faz toda a diferença, né? E aí é um desafio também na vida adulta você conseguir romper com isso, né? Porque tem ali uma vida toda acostumado àquele modelo e aí quando você vai para o mundo, muitas vezes apanha e realmente é difícil romper. Sim, esse olhar do machismo, como o homem deve se comportar, é algo muito enraizado na sociedade. São pequenos movimentos de melhora, a gente já consegue observar, mas ainda tem muito a caminhar. E isso a gente consegue perceber com o movimento das escolas. As escolas conseguiram inserir algumas matérias socioemocionais. A gente vem falando muito, na clínica eu atendo muitos homens, os homens vêm procurando mais ajuda, as informações, inclusive esse programa, contribui para essa informação, precisa gerar informação e repercutir sobre isso, o quanto que é negativo não falar sobre os sentimentos, não falar e seguir esse padrão
do machismo enraizado. A família, ela tem um papel muito importante, mas a família, ela precisa também saber trabalhar com as emoções para poder ensinar as crianças. Então, os pais, se estiverem em alguns momentos perdidos, olhando um comportamento um pouco estranho ali do filho, ou mesmo a dinâmica ali familiar, não é? Sempre procurar ajuda, procurar explicar o certo, o errado, não tentar enquadrar tanto, olha, menino tem que fazer assim, isso é da menina, deixar um pouquinho mais solto no sentido de incentivar emoções ali, não somente de força, de disputa, né, nesse sentido. Então, acredito que o incentivo da família seja muito positivo para desconstruir. Então, essa desconstrução, ela é muito complexa, são muitos fatores que podem contribuir. A escola tem um papel importante, as famílias têm um papel importante, eu, você, todo mundo. Um trabalho conjunto, né? Sim, é um trabalho conjunto, um trabalho árduo, muito como disse na reportagem, a gente já consegue observar uma melhora das gerações, mas ainda tem muito que ser desconstruído. Uhum. E a gente falou da família. É importante também que a família tenha um apoio, né? E aí, muitas vezes, recai somente na família ou na mãe, né? Porque a gente sabe que muitas das famílias, né, é só a mãe ali cuidando daqueles meninos. E é preciso a gente repensar esse papel também, né? Esse julgamento Sim. mesmo, né? De recair, porque cada um tem uma condição diferente. Ou mais uma vez, nessa mãe, a muitas mãe vezes não tem estrutura. Isso, a mãe está muito associada ao cuidado, ao zelo, ao carinho, ser mais tranquila em alguns assuntos. O homem está mais ali na dinâmica de prover. Não, vamos logo com isso, não se preocupa com isso, é muito prático. A gente consegue observar essa diferença. Mas, ainda assim, eu insisto, a gente consegue observar alguns homens se esforçando muito para ir rompendo, porque as perdas, elas são significativas. Acho que eu vou falar disso o tempo todo, que é o que a gente observa, o quanto que não falar, o quanto que reprimir, colocar os homens nas caixinhas ali de comportamento mesmo, tem que se comportar dessa forma, acaba levando ali para somatizações, né? As somatizações são manifestações físicas de todas as emoções não trabalhadas. É porque a fragilidade, ela vai aparecer em algum momento, né? Isso é da vida e é importante saber lidar muito bem com isso. E a informação. Não tem para onde correr. E a informação. Então, sempre trazendo a consciência e trazendo informação, acho que nesse sentido a gente consegue mais mudança e abrir um pouquinho a cabeça dos adolescentes, a cabeça dos jovens, de modo geral, para não replicar comportamento. Ah, meu pai é assim, eu também sou assim. Eu trato a mulher, tem que ser dessa forma. Então, pequenas alterações aí, que todo mundo é responsável, pode ser que a gente consiga ver bons movimentos aí. Queria fazer uma pergunta agora, para os dois, né, se sentirem, se quiserem contribuir. Com isso, você comentou, a gente tem falado desse papel, né, isso é um papel de um homem, isso é um papel de uma mulher, que a gente cresceu, né, uma vida toda, uma humanidade toda pregando isso. Hoje, além da questão familiar, que é um desafio romper, como a gente estava falando, hoje tem a questão das redes sociais e tem muitos extremismos, né? Seja na questão ideológica ou religiosa também, porque cada um tem sua crença, a gente precisa respeitar isso, se torna mais um desafio, né, em relação a isso, porque a gente sabe que tem muitos grupos mesmo, né, pregando, isso é o papel de um homem, isso é o papel de uma mulher. E, mais uma vez, como você falou, a gente tem de ter muito cuidado ao trabalhar esse assunto, né? Você quer começar, Flávia, Gustavo? Posso falar. Tanto na filosofia quanto na sociologia, né, fala-se que a família, a escola, o Estado, né, são instituições de reprodução social, né, que perpetuam, né, o comportamento do indivíduo. E hoje, né, nos dias atuais, as redes sociais atravessaram essas instituições e elas conseguem influenciar o indivíduo, a criança, o adolescente, ou até mesmo o jovem, o adulto, de uma forma mais incisiva do que as próprias instituições anteriores. Então a gente olha na internet aí
né, diversos discursos, né, que reproduzem esse comportamento, não só como uma expressão de senso comum, mas também como uma expressão de essa é a verdade, né? Esse é o jeito certo de ser homem. Né? Então a gente pega aí movimentos como os Red Pills, né, legendários, né, que é um movimento novo aí do sul do Brasil que ganhou muita força, retiro de homens para que eles descubram a sua masculinidade, né? E isso reforça o quê? Um padrão de competitividade, um padrão que reproduz violências nos comportamentos. Por quê? Né, os discursos religiosos, né, acredito que eles servem para reconectar o ser humano consigo mesmo, com as suas expressões religiosas, com as suas crenças, né? E quando tem esse interesse de criar um padrão de indivíduo, isso é violento, né? Porque, né, nós já comentamos sobre isso, né? Não existe um jeito só de ser homem. Né? O homem, ele não se define a partir de uma única característica, ele é amplo, ele é diverso, né? O ser humano é uma peça única, né? que se descobre a cada dia. Né? E toda vez que exige-se essas padronizações, essas uniformizações de comportamento, a gente está reprimindo o indivíduo. E essa repressão, ela se expressa em canalizações das piores formas possíveis, né? Somatizações, violências, intolerância, né? Atitudes que são ruins para o convívio social. Então, esse olhar crítico ele é fundamental. A gente não pode olhar para isso, né, com ingenuidade. Né? Existe sim um projeto de manipulação, de controle, que precisa ser criticado para que a gente amplie novamente as definições sobre o que é ser homem. Tomar cuidado. Flávia, a gente está com o tempo apertadinho, eu vou chamar um intervalo, aí no próximo bloco você conclui. Claro. Tá joia? O Diálogos faz um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente retorna. É bem rapidinho. Fique com a gente. Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre as emoções masculinas. Antes da gente seguir, quero te passar a pergunta, é sobre o que a gente estava falando com o Gustavo, né? Que hoje a gente também tem mais esse desafio, as redes sociais ou grupos muito extremistas, comunidades religiosas, que muitas vezes segmentam, né? Poxa, essa é uma verdade absoluta, esse é o papel do homem, esse é o papel da mulher. E a gente tem de tomar muito cuidado em relação a isso, né? Claro, respeitando, né? A gente está aqui, respeita todas as crenças, as ideias de cada um, mas a gente precisa tomar cuidado com esses discursos, né? Sim, as referências dessa contemporaneidade estão muito frágeis. Então, os jovens, principalmente, eles têm agora referências muito líquidas de influencers e você não conhece os valores daquela pessoa, a referência é a quantidade de seguidores, a forma como ele se posiciona. Então, os valores daquela pessoa não são importantes, é o que ele aparenta ser. E a vida não é tão superficial assim, é muito mais complexa. Uhum. Sem dúvida. Vamos seguir daqui, gente. Falar de saúde mental, para muitos homens, é sinônimo de vergonha, né? Mas não deveria ser. A saúde mental, ela é a base para todo o resto. Nós preparamos, portanto, uma reportagem onde ouvimos porta-vozes de organizações diferentes que desenvolvem trabalhos muito interessantes. Vamos acompanhar? A dor emocional nem sempre é visível. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um ouvido atento, alguém que escute, sem julgar. Em São José dos Campos, redes de apoio e iniciativas de escuta têm ajudado a salvar vidas. Mas por que é tão difícil falar sobre saúde mental? O Centro de Valorização da Vida funciona 24 horas por dia com voluntários treinados. Oferece apoio emocional de forma anônima e gratuita. E muitas vezes é o único espaço de escuta que alguém encontra. Nós temos um treinamento, um programa de seleção de voluntários, onde a gente tem a oportunidade de exercitar essa escuta compreensiva, onde ela tem 2 pontos importantes, né? A aceitação e acolhimento da pessoa e da vivência que ela nos traz, né? E eu não preciso concordar ou discordar do que ela diz, essa é a vivência dela, né? Eu acolho e acompanho esse momento de desabafo, né? E a outro movimento que vem dentro dessa escuta é a compreensão.
E compreensão é uma palavra bonita, interessante, né? E muito útil nesse momento do acolhimento, né? O que é compreender? É eu me aproximar, né, do significado da experiência da pessoa, não o que eu penso sobre a vivência dela. Quem atende do outro lado da linha sabe que às vezes uma conversa pode fazer toda a diferença. Nem todo mundo foi ensinado a falar sobre o que sente, e para muitos homens isso é um fardo silencioso. É por isso que o projeto Fala Homem existe. Eles aprenderam a lidar com os afetos, os sentimentos, a raiva, a frustração, com a violência ou com o entorpecimento de alguma forma, né? Então, o índice de homens alcoólatras é imenso, né? E o índice de violência doméstica. O homem briga no trânsito, eles se matam, todos os índices masculinos são maiores que das mulheres, porque é isso, eles não sabem falar. Eu acho que é muito bonito aprender, a gente vê no grupo homens aprendendo a falar de sentimento, além de achar que não é vergonhoso, aprendendo as palavras, né? O discurso do afeto eles não têm. E acho que o nosso papel é poder, junto com o grupo, ir trilhando esse caminho da escuta, mas que também aqueles que já estão possam ouvir os que chegam e que os que chegam possam sentir ali naquele grupo essa abertura de se abrir, de poder falar sobre si, de poder contar por que veio, né? Acho que o que a gente sempre trabalha é a possibilidade do respeito, da questão do sigilo, daquilo que é discutido, porque é um grupo terapêutico, então as pessoas vêm para poder se abrir, para poder falar sobre si, e a gente vai tentando trabalhar esses links, né? O link de que como que uma história conversa com a outra, como que a gente pode pensar determinadas questões que são trazidas pelo grupo, e a maneira como isso pode ir ajudando coletivamente, né? A escuta também precisa começar cedo. Por isso, a Câmara Municipal aprovou a Lei 10.739, que cria o Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e Inteligência Emocional nas escolas públicas da cidade. A Câmara aprovou uma lei que é fundamental para tratar esse assunto, principalmente da saúde mental e da inteligência emocional desde cedo, porque nós aprendemos, né, principalmente as pessoas mais velhas, aprenderam a guardar suas emoções. E hoje a gente viu que isso não foi muito interessante. A gente está vendo aí inúmeros problemas emocionais, o aumento da depressão. Então, trabalhar a inteligência emocional desde cedo com as crianças é mostrar para essas crianças e jovens a importância de se autoconhecer, de saber lidar com as suas emoções, com as frustrações, de saber conviver em sociedade, respeitar e entender a diferença do outro, e tudo isso ajuda para que você se conheça e saiba interpretar o mundo à sua volta para acabar não sofrendo ou não amplificando os seus sentimentos de modo que você possa ficar deprimido ou ansioso. Então, ter a escola como parceira nesse processo é fundamental para que a gente tenha adultos conscientes e possam se entender melhor. A inteligência emocional é também um caminho, né, para que a gente consiga vencer todos esses problemas que impactam a nossa saúde mental. Falar pode ser difícil, mas ouvir com empatia pode transformar vidas. Quando a escuta encontra espaço, o cuidado acontece. Nas escolas, nas casas, nos grupos de apoio. Porque saúde mental se constrói em rede e tudo começa com uma conversa. Eu acho que essa geração nova de meninos que agora, crianças, a gente precisa mudar, pensar muito como vai fazer isso. Porque eles se tornam homens violentos, que é a única linguagem que eles conhecem. Então, acho isso muito perigoso, acho que precisaria de um trabalho enorme das escolas, né? Acho que essas conversas, rodas de conversas. Tá aí, então, vamos por partes. Flávia, primeiro a gente viu uma representante do CVV. A quantidade de homens na faixa etária dos 30 e poucos, 40 e poucos anos que acabam tirando suas vidas também é um número que tem aumentado, né? E muito por conta disso, né? Muitas vezes você precisa canalizar ali aquela emoção de alguma forma, Sim, né? Não tem para onde fugir, é importante normalizar isso. Sim, os homens eles cometem 4 vezes mais suicídio que as mulheres, eles se colocam mais em situações de risco, eles são mais adictos, buscam mais as drogas, buscam mais a bebida, e tudo isso é uma fuga para não conseguem lidar com as emoções, não conseguem entrar em contato ali com aquele sofrimento e acaba canalizando no que a gente sabe que teoricamente é mais fácil.
Mas isso acaba contribuindo para a saúde física e mental desse homem. E aí a gente vê as estatísticas, mais violência contra as mulheres, violências também contra eles próprios, não é? E isso tudo pode melhorar com mais informação e ensinar esses meninos desde cedo a falar sobre o que está sentindo, ensinar o limiar, aumentar esse limiar de frustração. A gente também observa que cada vez mais os jovens de agora têm um limiar muito baixo de frustração, não sabem lidar com alguns nãos, e isso é resiliência. A gente precisa ensinar o que é certo, o que é errado, cabe aos adultos irem com esse papel, não é? Porque esse problema ele é da sociedade de modo geral, repercute negativamente em grande escala. Sim, e a gente viu, Gustavo, aí algumas referências de grupos de apoio. É importante esse espaço para que eles possam falar, esses homens possam falar, o espaço para escuta também. Aí a gente viu a Câmara de São José com esse projeto. É importante trabalhar nas escolas, com os mais jovens, desde a primeira infância, essa base, né? Porque eles vão ser os adultos do futuro. E digo mais, né? Para que eles também possam repassar para as famílias, né? Para os pais, porque tem esse papel educacional também. Com certeza. Eu acho que a escola ela já exerce esse papel importante, né, onde as crianças e jovens conseguem expressarem-se, né, falarem do que estão sentindo, mas quando o indivíduo vai para a sociedade, né, ele ainda não encontra espaços, né, e eu acho que isso acentua ainda mais essas referências fechadas, né, essas pressões internas que o homem sofre em sociedade e não fala sobre elas, né? Então, criar espaços, né, de fala, né, onde os homens possam ser escutados, né, possam falar longe das pressões sociais, porque eu acho que isso acaba sendo o principal empecilho, né, para que ele fale sobre o que sente, fale sobre suas frustrações, seja lá o que for, é extremamente importante, né? O homem precisa falar, ele precisa criar a coragem de colocar para fora os seus sentimentos. Senão, né, a gente vê que o reflexo disso é extremamente negativo. É violência consigo mesmo, com os outros, no trânsito, na família, em casa, onde ele está, né? Porque isso canaliza-se de formas violentas, doentias, depressivas, e tudo isso não é bom. Não faz bem para a sociedade, não faz bem para o homem, não faz bem para ninguém, né? Então, eu acho que o caminho é ter a coragem de abrir-se, né? Ter a coragem de falar sobre aquilo que está dentro de você. Esse é o caminho de humanização do ser humano enquanto homem, né, na sociedade. Sim, e Flávia, a gente fala, quando a gente fala do sentido de falar, expressar seus sentimentos, né, os homens que estão aí nos assistindo, também não precisa ser 880, né, você falar tudo para todo mundo, não é isso, gente. Mas saber ali, né, poxa, eu não estou conseguindo dar conta disso sozinho, eu preciso de ajuda. Reconhecer, né, tem ali um equilíbrio. Mas não estou conseguindo, eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Sim, o homem ele consegue se abrir quando ele sente que ele tem confiança, quando tem uma confiança ali naquele ambiente, isso é bem importante. Quem convive com homens e percebe que existe alguma fragilidade, algum receio de se abrir, pode encaminhar, não é? A escuta ativa sempre é muito válida e muito importante. Encaminha para instituições, pode buscar ajuda psicoterapêutica. Tem muitos canais, principalmente na cidade, que proporciona ajuda. Mas é aquela escuta ativa, me fala o que você está sentindo, por que você está sentindo isso. Questionamentos simples podem fazer com que o homem ele se sinta um pouco mais à vontade. E um ambiente seguro. O homem ele se abre quando ele se sente seguro e confiança naquele ambiente. E você falou dos relacionamentos. Porque um homem que tem dificuldade para se abrir ali vai fazer mal para ele, principalmente, mas também não é fácil para as pessoas que estão ali no entorno, né? Eu falo esposa, namorada, os próprios filhos, né? Seja uma menina ou um menino, é difícil você lidar ali porque você tem aquela referência. E aí, né, que exemplo que você vai ter também? Porque tem essas crianças, elas aprendem pelo exemplo, não é você ficar falando a vida toda. Então, é mais um desafio, né? Porque fico imaginando,
Imagina, você tá ali se relacionando com uma pessoa assim, é um sofrimento duplo, triplo, familiar, né? Sim, os homens são bem práticos. Acho que é importante a sociedade, de modo geral, quando precisar abordar, né, trazer números, trazer estatísticas, então, seja através de violência, seja através de somatizações, que são aquelas manifestações físicas. Então, os homens, eles têm muitas doenças cardiovasculares, eles têm muitas doenças gastrointestinais, problemas na pele, problemas de dermatites. São muitas complexidades em relação a essa dor. Então, trazer algumas questões mais práticas pode contribuir. O homem, hoje em dia, está muito ansioso, tem muita insônia, quadros depressivos agravados por não conseguir falar, não conseguir nomear aquele sofrimento. Então, a gente está vendo aí números bem agressivos em relação à saúde mental do homem. Que aí vai refletir, né, não só na casa, no trabalho. Como curiosidade, você percebe isso em consultório? Por exemplo, a maior parte das suas pacientes são mulheres, assim, os homens ainda relutam muito em procurar terapia também? Neste momento, desse início, no ano passado para cá, eu percebi um aumento muito grande com os homens procurando terapia. E às vezes mulheres me procuram, mas é para o marido. Uhum. Então, esse movimento está sendo bem significativo, os homens procurando mais ajuda, e com colegas também, psicólogas, a gente tem ouvido esse mesmo movimento, o que é muito, muito interessante. Depois de muito tempo aí, principalmente depois da pandemia, onde intensificaram quadros de ansiedade, global, né? Global, e aí muita insônia e muita depressão, e fez com que esse movimento começasse a acontecer de forma mais significativa. E é muito interessante, porque quando o homem ele se cuida, todinha a estrutura familiar se altera de forma positiva. O homem, sim, ele tem esse poder dentro ali do núcleo familiar, a gente precisa reconhecer isso. Claro, a mulher também, mas quando o homem se cuida, ele acaba sendo um exemplo também, né, para as outras pessoas ali da família. Olha, o meu pai está fazendo isso, meu pai é daquela forma. Então, o homem ele deveria exercer um pouquinho mais esse poder aí que ele tem em relação a como as pessoas enxergam ele, como os filhos se espelham nele. Nesse sentido, eu acho que é bem positivo. E aí, no caso dos filhos, né, só ampliando, também vai refletir, por exemplo, nas pessoas que os filhos vão se relacionar, por exemplo, porque a gente sabe que o modelo da mãe e do pai conta muito. Sim, né? Então, sim. Esse modelo que você vai levar para a vida se relacionar. É um sofrimento coletivo, porque, assim, os homens que têm dificuldade para falar sofrem, mas também aqueles que estão naquele processo de desconstrução, que é um processo, né, que eu gosto de falar, que dura uma vida toda, né? Porque ninguém, tive uma aula hoje, fiquei desconstruído. Mas esses homens também acabam sofrendo, porque aí tem essa rivalidade, né? Ou você tirar, poxa, mas aquele cara, ele é menos homem, os termos, né, mais feminino, por ser desconstruído, né? Ou por muitas coisas falar coisas que deveriam ser óbvias, né, dentro do conceito de uma sociedade, do respeito. Exatamente. Eu acho que o machismo, ele é algo presente em toda a sociedade, né? Inclusive nas próprias mulheres, né? Muitos comportamentos, né, das mulheres em relação aos homens reforçam isso, né? De que, você não vai ficar falando de sentimento, isso é frescura, isso é mimimi, né? Seja forte, seja, enfim. E o homem, ele precisa encontrar apoio, né? Eu me incluo nisso, né? A gente, né, ela falou, né, da questão da segurança e tal. Um ambiente onde ele não se sente apoiado, motivado, incentivado, obviamente ele vai buscar válvulas de escape, né? E aí a gente pega, né, grandes ambientes que homens frequentam, bares, campo de futebol e tal, aonde ele frequenta para não falar dos seus sentimentos, porque lá ele também não pode falar. Ele tem que falar bobeira, ele tem que falar do time de que ele gosta, e aí os sentimentos nunca são falados, né? Então, essa desconstrução, ela é complexa, ela é profunda, ela precisa afetar toda a sociedade, né? Precisa ser um trabalho colaborativo, né, para que o homem seja menos competitivo e mais cooperativo, né? Que ele não tenha que se sentir o tempo todo dominante,
líder, soberano, um rei, né, que exerce autoridade, mas que ele saiba que muitas coisas na vida são resolvidas na cooperação, né, no convívio, no igual para igual. Ele não precisa ser superior o tempo todo. E é quando ele desce desse pedestal, quando ele fala das suas fraquezas, que aí ele encontra caminho de abertura. Mas isso é um trabalho que todo mundo precisa ter uma mãozinha ali para ajudar, porque é complexo mesmo. E esse diálogo é ali o pontapé inicial, né, para a gente mudar essa realidade, continuar nesse processo de desconstrução. Vamos para a nossa última pausa de hoje, daqui a pouquinho a gente retorna para concluir esse bate-papo. Voltamos já. De volta com diálogos. E pessoal, uma pesquisa realizada pela Sociedade Americana contra o Câncer projetou que até 2050 haverá um aumento de 93% nas mortes por câncer entre homens, isso em todo o mundo. O câncer na próstata será um dos que mais deve apresentar aumento de casos, uma elevação de 136%. E apesar desse aumento da expectativa de vida, os homens ainda vivem uma média de 7 anos a menos que as mulheres. E a Organização Mundial da Saúde alerta que 1 a cada 5 homens nas Américas não chegará sequer aos 50 anos de idade. E os motivos são variados, entre eles por conta de negligência à saúde, por exercer modelos considerados tradicionais de masculinidade. Então aí, Flávia, um pouquinho do que a gente estava falando, e não é só essa negligência em relação à saúde mental que a gente falou no começo. Os homens, eles procuram menos médicos, fazem menos exames, né? Muitas vezes se alimentam mal, não praticam exercícios, e tudo isso também vai somatizando para que apareçam problemas de saúde cada vez mais cedo. Os homens, eles são focados em produtividade, na competitividade, e esse cuidado fica sempre em segundo plano, ele precisa mostrar força. Muitos ainda pensam que falar sobre as emoções, falar sobre alguma dificuldade é mostrar vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade é um traço da experiência humana. Então, isso precisa ser desconstruído com a consequência, como eu falei, gerar informação, sempre contribui para esse movimento de mudança. Eu gero informação e aí eu toco num ponto importante, que é a consciência. Uma vez que eu tenho consciência daquilo, o meu comportamento tende a mudar, porque eu consigo perceber a consequência do meu ato. Então, eu não me cuido, eu tenho uma consequência. E os dados estão aí. As estatísticas estão cada vez mais alarmantes em relação à saúde mental, principalmente do homem, as taxas de depressão, insônia, ansiedade principalmente. E isso sim, né? Se esse movimento não for alterado, a gente vai conseguir vivenciar essa triste estatística. Porque as doenças físicas, elas estão sim relacionadas às dores emocionais. Então, ensinar sempre a falar sobre o que está sentindo, entender que as dores fazem parte da vida, não é só alegria, e a gente precisa falar da dor da mesma forma que a gente fala da alegria, que a gente comemora um jogo, uma vitória, vivenciar ali o desconforto faz parte, e a gente começa a olhar de uma forma diferente para a dor e para o desconforto, né? E o câncer é uma das doenças que mais estão associadas a essa dor emocional. Essa somatização. Isso. Uhum. Você até falou da dor, do luto, inclusive a gente fez um programa, um Diálogos da Cidade, focado nesse tema, e que a mensagem que ficou o luto ele precisa ser vivido, né, as dores, porque em algum momento ele vai aparecer ali, independente da magnitude, mas é importante ter essa consciência. Para a gente fechar esse assunto da saúde, e também mais informação, mais campanhas também, para que esse assunto ele fique cada vez mais forte na cabeça dos homens também, né? E que eles procurem, não precise que a família, que a esposa, a namorada, muitas vezes, fique em cima, né? Poxa, mas você tem que ir no médico, que parta deles também, né? Porque é uma responsabilidade consigo mesmo. Sim, o Gustavo pontuou algo interessante, que às vezes as mulheres também têm esse olhar, e nós temos esse papel diante ali das nossas relações, de sempre incentivar,
não é? Os homens, sejam irmãos, sejam colegas de trabalho, sejam cônjuges, a procurar ajuda e a normalizar falar sobre as emoções e desconstruindo esse papel. Não, você tem que ser forte, eu sou mais frágil, a mulher fala das emoções. Às vezes a gente percebe homens que falam mais sobre as emoções são mal interpretados. Então os homens, eles se sentem até acuados. Os que conseguem falar sobre as emoções, gostam de conversar mais a fundo sobre os sentimentos, algumas mulheres o julgam. Então, nós, enquanto mulheres, podemos incentivá-los a falar sobre as emoções, a falar sobre as dores e normalizar. Acho que essa é a grande questão. Não colocar o indivíduo ali, homem, nas caixinhas ali. Esse aqui é um comportamento padrão. Né? Isso limita muito e causa sofrimento mental. Sim. Gustavo, normalizar essa questão, e a gente tem muitos desafios, né? Quando a gente fala desse modelo de competitividade mesmo, ou do homem ser muito produtivo, não passa só pelo homem, né? A gente tem um modelo de sociedade que incentiva, né? Que fala que você, não só o homem, a mulher, que todo mundo tem que ser produtivo o tempo todo, né? E quando você, em teoria, não está sendo produtivo, causa-se aquela culpa. Então, mas isso, no momento, é difícil, né, mudar. A gente está falando de um conceito de sociedade que já vem construindo há muito tempo. Então, liçãozinha ali de casa, né? O que pode ser feito mesmo é a escuta, é a conversa, o diálogo, começar desde cedo, a informação, a educação, mais uma vez, né? A gente precisa reforçar aqui, porque vale para tudo. Exato. Eu acho que o caminho é um olhar consciente e crítico perante todas as estruturas que impulsionam o homem a entrar nesse estereótipo de masculinidade tóxica, né, que é o que nós estamos conversando. Entender que isso não é apenas uma questão individual, é um modelo social, é um modelo atrelado ao neoliberalismo que cobra produtividade, desempenho o tempo todo. Mas essa consciência e esse olhar crítico é o caminho que coloca o homem autônomo, soberano, livre, perante essas estruturas sociais. Eu acho que a formação integral do indivíduo, que eu acho que é o que nós estamos conversando aqui, né, que o homem também seja capaz de desenvolver suas emoções, assim como ele desenvolve o intelecto, a força física, que ele também desenvolva, né, a sua saúde mental, as suas emoções, seus sentimentos de uma forma livre. E tudo isso se dá a partir do momento que ele toma consciência de que realmente isso é bom, de que realmente eu não preciso me enquadrar nessa estrutura que me explora, que me oprime e que me faz mal, porque é evidente isso, né? Os homens, e eu me incluo nisso, né, estamos nos sentindo influenciados negativamente, estamos nos sentindo explorados, estamos nos sentindo oprimidos, sufocados. Porque, por mais que muitos não tenham consciência disso, né, o fato de não expressar sentimentos, de não expressar emoções, de sempre estar se cobrando produtividade, tem custado um preço muito alto. Tem custado um preço muito alto. Né? Quantos homens abandonam suas famílias, são violentos, entram, né, para drogas e tantos subterfúgios que o afastam dele mesmo, o afastam daquilo que é significativo para a sua vida, enfim, os tornam improdutivos, consequentemente, ou seja, um tiro no próprio pé. Então o caminho é essa tomada de consciência, esse buscar uma formação completa do seu ser, que não seja uma formação apenas restrita àquilo que são qualidades exteriores, mas que são questões internas e importantes para a sua formação. Eu acho que é isso o caminho para que o homem se torne cada vez mais um ser humano total, né? E não apenas aquilo pelo qual ele é cobrado o tempo todo. Flávia, para a gente encerrar, a gente viu aqui o silêncio, o machismo, eles matam de inúmeras formas, né? Além da escuta, como nós, eu, você, enquanto sociedade, nós podemos contribuir também para que a gente tenha, num futuro não tão distante, as próximas gerações, uma realidade diferente? As grandes coisas são feitas de pequenas coisas, então pequenas atitudes, começar com não julgar determinados comportamentos dos homens, incentivar, seja criança, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, a se expressar
né, da melhor forma possível. Então, naquela grande escala, a gente imagina, meu Deus, a mudança ela tem que ser algo muito macro, mas a gente pode ir ali no nosso núcleo ali, com as pessoas que a gente tem contato, a gente pode plantar pequenas sementinhas ali de mudança, que isso com certeza vai refletir lá na frente. E a inteligência emocional é a grande chave aí para uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida de sucesso. Então, ser bom tecnicamente a gente consegue com mais facilidade. Agora, o desenvolvimento de boas emoções, da nossa inteligência emocional é algo mais difícil, né, e algo muito mais significativo que implica ali num cenário muito mais feliz em diversas áreas aí que a gente convive na nossa vida. Difícil, mas possível, né? Com informação, autoconhecimento, muita terapia também. Gente, obrigada, viu, pela participação de vocês Agradeço aqui. o convite. Estão convidados a voltarem mais vezes. Obrigada, Dani. Muito obrigado. Pessoal, o Diálogos fica por aqui. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Tem os nossos canais, o canal aberto 12.3, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Eu quero agradecer a nossa equipe de Libras que esteve conosco durante todo o Diálogos também, prezando a TV Câmara, prezando pela acessibilidade em 100% da nossa programação. Ficamos por aqui, mais semana que vem estamos de volta novamente a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Até mais!